Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, a partir do versículo 33. Preste atenção no que você vai ouvir. Isso vale para todos nós, principalmente para o pastor Marcos. Vamos ler aqui, ó. Vamos ler esse versículo aqui, ó. Portanto, sem demora, mandei te chamar, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos aqui, na presença de quem? Vírgula. O que ele fala aí depois? Antes está o quê? Antes de ouvir está o quê? Depois da vírgula. Vírgula. E depois? Está assim para ouvir? Não está escrito aí não prontos? É caso da tradução, né? Prontos para... O que é estar pronto para ouvir? Eu não ia botar essa canção não, eu ia botar uma outra, sabe? Ia botar aquela fala comigo de madrugada. Mas quando eu pesquisei aqui, me veio apareceu essa música, então vamos botar ela. Veja bem, o ser humano, nós temos algo que é muito fácil para a gente. É muito fácil para a gente justificar. Se você chegar na sua casa e dar uma ordem, por favor, pessoal, não abram essa geladeira sem autorização. Aí chega alguém na sua casa, mesmo sabendo da ordem, só que ela está necessitada, ela está com fome. E uma pessoa, um vizinho, um amigo dessa pessoa também está com muita sede. Só que você não está em casa. Aí chega essa pessoa, entra na sua casa e abre a geladeira e pega comida e água e dá para aquela pessoa. Quando você chega, você percebe que a sua geladeira está aberta. E você deu uma ordem para não abrir a geladeira, porque a geladeira tem um problema. Aí, quando a pessoa abriu a geladeira, aconteceu aquilo que você não queria, estragou sua geladeira. Aí você vai perguntar, quem foi que abriu a geladeira sem a minha ordem? Aí a pessoa que abriu a geladeira vai ter a justificativa por dizer por que abriu a geladeira? Qual é a justificativa dela? E uma outra pessoa? Então essa justificativa é plausível ou não? Mas no entanto, o que aconteceu com a geladeira? O que aconteceu com as coisas que estavam dentro da geladeira? E dentro da geladeira tinha um remédio que precisava de estar refrigerado para a pessoa tomar. Se ela não tomasse, vamos botar uma pessoa que tem diabetes, a insulina não tem que ficar dentro da onde? Aí a pessoa precisa tomar e não tem aonde arrumar. E se ela não tomar a insulina, o que acontece com ela? E aí, quem está errado nessa história? E qual seria a punição para ela? Qual seria a punição? Qual era a punição que você daria para ela? Será que você teria coragem de punir? E se aquela pessoa que precisava da insulina, o rim dela parar,
você correr atrás de insulina e não conseguir. E quem é que vai atrás da insulina? A pessoa que abriu a geladeira e desobedeceu para poder satisfazer aquilo que ela queria, porque ela poderia esperar você chegar. Está compreendendo? E aí, quem vai ser responsabilizado? O Senhor Jesus, ele diz assim, que a volta dele vai ser como nos dias de Noé. O Noé estava dando um recado, que era para todo mundo parar. Quando veio a chuva, quando Noé entrou na arca, o povo casavam-se e davam-se em casamento. O que é se casar e davam-se ao casamento? Eles não estavam ligando para o aviso de Noé, eles estavam fazendo aquilo que para eles era prioridade. É justificável. Como eu falei no começo, nós temos algo muito bom, chamado se justificar. Por que fulano que você fez isso? Eu fiz por causa disso, por causa daquilo outro. Se eu não fizesse, a pessoa poderia isso, poderia fazer aquilo outro. Eu não tive escolha. Pois bem, então quando Jesus falou isso aí para eles, quando Noé avisou, gente, vamos parar que está vindo a chuva, vamos parar, Deus disse que vai mandar chuva, Deus disse que vai exterminar o povo da terra, mas eles não quiseram ouvir. Então eles viviam a vida deles normal, até que Noé concluiu a arca, o barco, foi o primeiro barco da história, concluiu o barco. Quando Noé entrou, Deus fechou a arca para o lado de fora, de acordo com o relato bíblico. Assim que ele entrou e Deus fechou, o que aconteceu com o mundo? Então, depois ele diz também, será também como nos dias de Sodoma e Gomorra. Todo mundo foi avisado, até que Ló saiu com a sua família. Todos casavam e davam-se em festas, vivia a sua vida. Todos nós temos uma prioridade. Todos nós temos o direito de falar. Você fala, eu falo, você fala, todos nós falamos. Falamos e falamos muito, e queremos justificar. Fulano, por que você não veio no tal dia? Não vim por causa disso. Lembra da parábola da ceia? Semana que vem a nossa ceia. O Senhor preparou a ceia e mandou os seus servos ir lá trazê-los, os convidados. Só que todos tinham uma justificativa. Tinha ou não tinha? O primeiro disse, não, eu não posso ir, porque eu comprei uma terra, e eu preciso lá ver como é que é aquela terra, porque quem me vendeu a terra, só vai estar ali naquele dia, então, por favor, eu vou na outra oportunidade. O segundo disse, eu não posso ir, porque eu comprei uns animais, uns bois, eu preciso lá experimentar se as vacas estão boas, e eu não posso faltar. Me tenha por excusado, me tenha excluso da sua lista. Numa próxima oportunidade eu falo isso aqui em outras palavras, tá? Aí o terceiro disse, eu casei, e eu preciso ir para minha lua de mel. Tem algo que empata de um casal que acabou de casar e ir para a lua de mel? O trabalho empata ele? Nada. É um direito do casal.
Ninguém pode impedir isso. Aí quando o servo falou para o mestre dele, a Bíblia diz que o Senhor ficou irado, porque ele se recusou a sentar na mesa com o mestre. Então todos nós temos a justificativa. Fulana, por que você não veio na ceia? Não deu por causa disso, por causa daquilo outro. Nós somos campeões em dar justificativa. Por isso que o mestre, quando chamou um dos seus discípulos, disse: mestre, espera um pouquinho aqui. O cara mandou Jesus esperar. Espera um pouquinho aqui, que eu tenho que ir lá enterrar meu pai. Depois que eu enterrar meu pai, eu vou te seguir. O homem mandou Jesus Tinha justificativa? Tinha ou não? Tinha. Ele estava indo enterrar. Quem foi que morreu da família dele? É bom isso? A justificativa dele, alguém contestaria? Porém, alguém chegou para ele e disse: deixa que os mortos sepultem os seus. Quanto a você, vem. E essa pessoa diz quem deveria ser mais importante na vida dele. Quem era? Quando o mestre questionou sobre o rapaz que casou, por mais que ninguém matasse, a ira dele mostra quem deveria ser prioridade na vida daquele casal. Em vez de ir para a lua de mel, tinha que ir para onde? Para a ceia. E aí, você acredita nisso? Por isso que o Cornélio chegou para Pedro e disse: olha, nós estamos reunidos na presença de Deus. Ele já estava acreditando que Deus estava ali presente. Então ele disse: nós estamos aqui, o que, igreja? Lê aí no versículo 33 de novo, vamos ler. Portanto, sem demora, mandei te chamar, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus. Na minha Bíblia, na minha tradução diz: prontos para ouvir tudo que te foi ordenado, da parte de quem? Cornélio estava pronto para ouvir. E Cornélio não era qualquer uma pessoa, não. Cornélio só ouvia uma única pessoa, que era o imperador. Era o César, imperador romano. Mas ele parou para ouvir um discípulo. E hierarquicamente e economicamente, quem estava acima de quem? Era Cornélio, que estava muito acima de Pedro. Trazeram para os dias de hoje, Cornélio era um doutor, era um juiz. Pedro era um analfabeto, vamos dizer assim. Uma pessoa que não teve estudo. Tem como uma pessoa estudada ouvir uma pessoa que não tem estudo? Muito difícil. O orgulho é muito grande. Muito grande. O orgulho é muito grande. Porém, se a pessoa quer ouvir a palavra de Deus, ela tem que deixar o orgulho de lado e sentar e estar prontos para ouvir. Eu por muito tempo eu não estive pronto para ouvir. Muito pronto para ouvir. A gente está pronto para falar, está na ponta da língua. Fala. E ai daquele que ousar te interromper você falando.
Ai daquele. Eu quero falar. E fala. Porque é da gente. A gente quer ser ouvidos. Ainda mais com Deus, a gente quer exclamar aquilo que a gente deseja. A gente quer falar com Deus, falar. Alguns casos a gente quer reclamar. Outros casos, tem uns que é mais ousados ainda. Quero botar Deus na parede, quero dizer, ou o Senhor faz ou não faz. A gente quer ser ouvido e atendido também. A gente quer falar. No entanto, na hora para ouvir, a gente não está pronto para ouvir. A gente não sabe em quem devemos ouvir. E em quem que devemos acreditar. Quando Yeshua estava no Monte das Oliveiras e foi transfigurado, aí os discípulos estavam lá e foram envolvidos numa nuvem, e o Eterno falou com eles dizendo: este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, a ele vocês ouvem. Se Deus mandou os discípulos ouvir a Jesus, será que é só Jesus que ia falar? Lembra da justificativa que eu falei no começo? Então as pessoas têm justificativa. Se você é dizimista, vai ter pessoas que têm muita justificativa para tentar impedir de você deixar de ser fiel. As pessoas têm mais medo do homem do que daquele que é maior do que todos. Por isso que Cornélio disse: nós estamos aqui, Pedro, na presença de Deus, reunidos, prontos para ouvir tudo que o Eterno te falar. Então fala com a gente. Mas antes disso, Cornélio falou. Aí Deus foi e mandou a resposta. Aí então, quando Deus ele quer falar, as pessoas não querem ouvir. Sai do meio do culto, o telefone toca, a pessoa, em vez de botar no silenciador ou desligar, que é o correto, mas a gente não vai obrigar ninguém a desligar o celular. Aí toca o celular na reunião, a pessoa sai e vai atender. No meio da palavra, ela falou, ela gritou, ela chorou, ela suplicou, ela humilhou, ela falou. Mas na hora dela ouvir, ela vai ouvir quem é mais importante para a vida dela. Então, se o telefone toca e ela sai, quem é mais importante? Aí vai falar isso para ela, ela vai achar ruim. Vai falar isso para ela, vai dizer: fulana, desliga o telefone. Não, essa pessoa aqui é importante, eu preciso atender. Quer dizer, a pessoa é importante, mas a palavra de Deus, porque ela acha que não é Deus que está falando, quem está falando é o pastor. Por isso que tem pessoas que não estão prontas para ouvir. Então, quando chegar a fatura, a pessoa não vai ter como ela pagar, porque ela vai estar com o saldo negativo. Por isso que você vê muito cristãos fracos, muitas pessoas desanimando, pessoas concordando com o erro, uma coisa que o Eterno nunca concordou. Lembra do exemplo da geladeira? Lembra? A ordem de Deus é que nós seguimos os seus passos. A gente pode colocar a desculpa que for, só que diferente da gente, que a gente não pune, a gente corre atrás para poder correr atrás do prejuízo. Só que com Deus não corre atrás do prejuízo, não. Deus apenas pune a pessoa, e quem vai ter que pagar o prejuízo é a pessoa, querendo ela acreditar ou não. Fora ficam os cães, fora ficam os escarnecedores. Quem são os escarnecedores?
aquele que escarneia, aquele que, vamos botar no nosso linguajar, que manga, que caçoa. Jesus Cristo foi crucificado, não foi? Quem acredita nisso? De um lado, teve um escarnecedor. O que ele falou para Jesus? Se tu és filho de Deus, desça daí. E a gente, quer dizer, ele não estava preocupado com Jesus, ele estava preocupado, ele queria se livrar da fatura. Ele queria se livrar, ele não estava preocupado, ele estava escarnecendo. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Silêncio. Sabe qual é a resposta de Deus para o escarnecedor? Silêncio. Antes disso teve outro escarnecedor de Jesus Cristo. Sabe quem foi? Não, ladrão já teve outro. Sabe quem foi? Herodes. Ou Pilatos? Foi Pilatos? Não, Pilatos foi que Herodes. O outro Herodes, que quando Jesus foi preso, Pilatos, para se livrar do sangue, mandou para Herodes. E Herodes estava lá na orgia. Aí o Herodes olhou para Jesus e disse: vem cá, você não tem nenhum milagre para mim não? Você não tem uma bênção para mim não? Qual foi a resposta? Silêncio. Sabe qual é a resposta de Deus para o escarnecedor? Silêncio. Porque escarnecedor não está pronto para. Só que Pilatos não ficou sem resposta. Quando ele perguntou: é você o rei dos judeus? Jesus respondeu? Respondeu. Porque Pilatos não era escarnecedor, era um incrédulo, mas não era ao contrário. Jesus ainda tentou salvar a vida dele. Jesus disse: vem cá, você está me chamando de rei porque te falaram ou é porque você acredita? Aí ele disse: por acaso sou eu ou algum judeu? É o teu povo que está me mandando você para mim aqui. Aí Cristo disse: estão me entregando a você porque eles não ouvem a verdade. Porque todos que são da verdade ouvem a minha. Aí Pilatos ficou olhando para ele assim e disse: o que é verdade? Acabou com ele ali. O que é verdade? Muitas pessoas têm a sua verdade. Não é a verdade que está na Bíblia, ela tem a sua verdade. Mas a minha verdade não significa que é a sua verdade. É problemático isso. Está entendendo? Então Pilatos olhou para Jesus e disse: o que é verdade? Então ele tentou de todas as formas que ele podia livrar Jesus. Falou para o pessoal: eu não vejo crime nenhum nesse homem não, livra ele, deixa ele solto. Aí eles insistiram, ele mandou açoitar, quase mataram Jesus, de tanta chicotada. Mas mesmo assim o homem queria livrar. Foi onde que ele lavou as mãos. Que o sangue desse justo não esteja, mas ele pagou de qualquer maneira. Todo mundo pagou. A fatura chegou para todo mundo. Então nós, através desse versículozinho pequenininho, entendemos que Deus quer que você fale. Sim, Ele quer que você fale, mas também que vocês estejam prontos para ouvir. E que a sua prontidão para ouvir seja exclusiva dele e de mais ninguém. Então muitas pessoas perdem isso, perdem esse prazer de ouvir a palavra. Tem prazer para ouvir todo mundo, tem prazer de falar. Eu amo falar com Deus, eu amo gritar, eu amo louvar. Sim, aí você tem que ter tanto amor para falar, como também para. Agora,
ouvir que é o problema. Tem coisas que você não gosta de ouvir, não é verdade? Santa Ceia, semana que vem, vai ser a oportunidade para a gente estar prontos para... Cornélio ficou pronto para ouvir. Pedro falou. E no momento que Pedro falou, versículo 44, vai lá. Olha só. Ainda Pedro, o que, igreja? Estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre o quê? Os que ouviam. Quando é que o Espírito Santo desceu? Tanto é que na hora da pregação a gente sente arrepio. Quem já sentiu isso? Né? Aquele arrepio, aquela sensação maravilhosa, porque nós estamos prontos para ouvir. E quando a gente está pronto para ouvir, a gente fica com aquela sede, e nada é mais importante do que a palavra. Não importa quem vai ligar, deixe ligando. Aquele povo deveria entender, vamos voltar a falar da ceia. Quanto tempo demoraria para terminar a ceia? Era 2 dias, 3 dias, 7 dias, 1 ano? Eles poderiam ter ido, participado da ceia com o Senhor, e depois ido fazer o que quisesse, porque a prioridade tem que ser Deus. Amém, igreja? Fala para a pessoa que está do seu lado, diga: a sua prioridade é Deus. Tem hora que dá vontade de falar mesmo. Vontade de falar. Mas da mesma forma que temos que ter prazer de falar, temos que ter o prazer de... Pode reparar, é na hora da palavra que dá sono, dá vontade de ir no banheiro, o telefone toca. É na hora do culto. Não, é nem na hora da oração. Na hora da oração, silêncio total. Mas quando fala, abra a sua Bíblia, é muita coisa que acontece. As pessoas querem falar e querem ser ouvida. A pessoa liga para você, é para você atender. E se você ignorar, ela fica com raiva. Está compreendendo? Por que não atendeu? O que é mais importante para você? Vai chegar uma hora que alguém vai te perguntar isso. Eu te digo, quem é mais importante que você não me atende? Quem é mais importante para mim? Pronto para? Pedro ainda falava quando caiu sobre o povo o Espírito. E os fiéis eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom de quem? Eles não esperavam que isso acontecesse. Sabe aquela pessoa que só acha que só a igreja dela que salva? Aquela pessoa que só acha que só aonde ela está é o lugar certo? Que ela não pode visitar lugar nenhum porque tem medo das consequências. Consequências de quem? A única consequência de Deus que vem para a minha vida é se eu trocar a presença dele e for por outro lugar que eu me dobro os meus joelhos diante de uma imagem. Aí sim tem consequências. Se eu trocar Deus por qualquer outra coisa. Se eu trocar Deus pelo pecado. Se eu trocar Deus por outra coisa.
quebrando os mandamentos. Aí sim, vai ter consequências. Para uns vem mais cedo, para outros vem mais tarde. Teve um outro, são as consequências. Mas eu sair de um lugar para ouvir a palavra de Deus em outro lugar, significa que vai vir consequência? Claro que vai vir, sim. Consequências de que talvez para você que ainda não recebeu o Espírito Santo receber. A conversão que ainda não veio, vir de verdade. Aí essa é a consequência que pode vir. Consequências boas. Porque a palavra de Deus não era só num lugar. Olha aqui, ó. Os outros que não esperavam, dona Adriana, que o dom do Espírito Santo viesse sobre outras pessoas. 46. Pois ouviram-os falando em línguas. Essas línguas aqui, tá, isso aí vai depois. E engrandecendo a quem? Eles estavam entendendo o povo falando? Estavam ou não estavam? E esse povo aqui que estava ouvindo a palavra de Pedro, não eram judeus não. Eram pessoas que falavam outras línguas. Mas quando o Espírito Santo desceu, eu queria ter esse dom. Eles estavam falando em línguas que os discípulos estavam. Qual era o idioma deles? Materno. Eles falavam hebraico, aramaico, grego. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam quem? Tem alguém que pode recusar a água? Pedro, na minha opinião, viu gente? Pedro aqui eu acredito que não estava falando para os novos convertidos. Estava falando para aqueles que se achavam melhores, porque para eles não mereciam receber o dom. Na minha opinião, sabe? E ordenou que fossem batizados em nome de quem? Então pediram que permanecesse com eles alguns. Foram batizados. Qual foi o preparo que eles tiveram? Que coisa linda, né? Eles foram batizados porque eles estavam. Quando ele esteve pronto para ouvir, caiu sobre eles quem? E tem gente que hoje que grita e ainda não recebeu o Espírito Santo. Eles acreditam que o Espírito Santo é falar em mistério, aquela língua enrolada. Mas olha o fruto. São pessoas infiéis. E um dos frutos do Espírito Santo é o que? Fidelidade, não é fiel, é adúltero, é fornicador, é mentiroso, é glutão, mas fala em línguas e diz que é batizado, não tem amor. O que sai da boca dessa pessoa é pura raiva. Quando é que eu sei que uma pessoa tem o Espírito Santo? É sobre os dons. A Bíblia fala aí que o povo recebeu o que, Hortência? Recebeu o que? O dom. Quer dizer, eles passaram a amar, ser fiel, longâmenos, benignos, pacientes, domínio próprio, mansidão, alegria. E tem muitas pessoas que dizem que tem um dom do Espírito Santo que não é alegre, ao contrário, tem depressão. Esse é o dom do Espírito Santo, não tem o que questionar, mas você tem que estar pronto para ouvir.
Não, pastor, não é bem assim não. Aí aonde entra justificar. Não adianta justificar. Se você não seguir o que está escrito, semana que vem nós vamos falar sobre isso. Sobre o reino de Deus e o reino dos céus. Só se o eterno mudar. Para você entrar no reino dos céus, você tem que estar dentro do reino. E para estar dentro do reino de Deus, querendo você acreditar ou não, não interessa a sua justificativa. Não interessa o que você acha, como eu falei aqui, o seu senso comum. Fica bem forte, gente.